Vamos lá, falar aqui rapidamente sobre a questão do Gustavo Scarpa, o canal Ó Meu Mengão, tá? Dos amigos Pablo Gaudêncio e Frederico Chu, o Lula da raça, né? O ex-presidente da raça. Inclusive, cara, são muito bem relacionados, tem muita informação correta, fazem críticas pontuais lá no Flamengo. E eles trouxeram a informação que o departamento de futebol do Flamengo aguarda a aprovação do presidente Rodolfo Landim para avançar na compra do meia Gustavo Scarpa, tá? Então que o departamento de futebol quer a contratação do Gustavo Scarpa e que aguarda aí, né, o Rodolfo Landim para avançar então nessa compra do meia Gustavo Scarpa. Houve ontem uma reunião envolvendo membros da diretoria do Flamengo e os representantes do jogador de 29 anos. O valor de compra seria em torno de 5... Olha só, eles têm valores, inclusive, aqui na matéria deles. 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões na cotação atual. O Flamengo conseguiria contratar o Léo Ortiz, está negociando valores ali, contratar o Gustavo Scarpa e ainda, né, o De La Cruz, que também está muito perto. Olha só essas contratações do Flamengo. Um zagueiro bom, Léo Ortiz, o De La Cruz e o Gustavo Scarpa, né? E aí, amanhã pela manhã eu tô apurando aqui, será que o Everton Ribeiro sai mesmo? Fica? O que acontece? O Scarpa vindo, o Everton Ribeiro sai? Amanhã pela manhã, logo de manhã eu falo com vocês sobre isso, trago também o ganhador lá do nosso sorteio. Então o Gustavo Scarpa receberia em torno de 800 mil reais por mês. O jogador pediu mais, o Flamengo tenta negociar na faixa dos 800 mil, vamos ver quanto é que vai fechar. Ele que é cria da base do Fluminense, pertence ao Nottingham Forest, né, da Inglaterra, mas está emprestado ao Olympiacos da Grécia. O vínculo dele com o clube inglês é válido até o fim de 2026, né? E aí a gente tem equipes interessadas, né? O Vasco, a 777, o Alexandre Matos estão interessados no Gustavo Scarpa, né? E aí a gente tem também o interesse do Galo, ele inclusive fez ligação pro Felipão, né? E aí, gente, olha só. Aí que tá o X da questão. A notícia que o jornal O Globo trouxe ainda agora é que o Atlético Mineiro saiu da briga por Scarpa. Tá? Segundo o jornal Carioca, o Atlético Mineiro desistiu de tentar a contratação do meia após se ver em um leilão com outros clubes, incluindo o Flamengo. Tá? O jogador já acenou positivamente com a possibilidade de retornar ao Brasil e entrou no radar do mais querido. O Internacional também sondou a situação do atleta. Então tem mais um clube que também sondou a situação do atleta. Como trouxe o canal Ó Meu Mengão, o departamento de futebol aguarda o aval do presidente Rodolfo Landim, tá? Para poder avançar. Eu conversei com uma pessoa que é próxima do Rodrigo Caetano. Essa pessoa... óbvio que não foi o Caetano que falou, mas o que essa pessoa me informou é que o Caetano falou que não vai entrar nessa disputa, que o Galo não vai ter dinheiro, né, que o Atlético Mineiro não vai ter dinheiro para brigar, para entrar nesse leilão pelo Gustavo Scarpa, né? Então, a saída do Nottingham Forest, até o Fernando lá do Insta Verde falou sobre isso, eles não tiveram assim grandes gastos com o Gustavo Scarpa, pagaram luvas, salário alto, mas não tiveram assim grandes gastos porque ele saiu do Palmeiras de graça, né? E assinou o contrato lá com o Nottingham Forest. E aí, cara, hoje, né, o Nottingham Forest vai no máximo querer recuperar um pouco do investimento que teve no Gustavo Scarpa. Então o Flamengo acena com essa possibilidade de 5 milhões de euros aí, 27 milhões de reais na cotação atual, né? E a gente sabe que com o De La Cruz, a gente está falando de 78 milhões, eu faço uma conta aqui rápida, o Flamengo quer pagar, tá, no Léo Ortiz 27 milhões, olha só, mas o que me passaram é que menos de 30 não sai, então vamos contar 30, mais 27 do Scarpa, mais 78 do Nicolás De La Cruz, 135 milhões, o Flamengo ainda teria 25 milhões, ainda sobra 25 milhões para o Flamengo contratar. O Flamengo poderia contratar o lateral esquerdo que precisa, o Alexandro,
né? É possível. O Flamengo pode contratar o Alexandro. O Flamengo está atrás do Alexandro. Então o Flamengo pode contratar Léo Ortiz, De La Cruz, o Gustavo Scarpa e o Alexandro. Ou esses outros 25 milhões, o Flamengo já vai pagar à vista também lá o Liverpool do Uruguai. Não sei o que o Flamengo vai decidir. Dizem que são 5 milhões de euros, mais ou menos, a parte do Liverpool do Uruguai. Se for isso mesmo, o Flamengo faz essas 3 contratações e fica esperando aí possível oportunidade de mercado. Né? Porque aí você pode contratar jogadores com oportunidade de mercado, que estão sem contrato acabando, que tem muitos que acontece isso. Inclusive, a questão do Alexandre pode ter lá a rescisão amigável, não sei. Da mesma forma que o Davi Luiz, a gente não sabe se continua aqui ou não. Tá? Ele quer ficar. E aí, para outro clube, pode ser uma oportunidade também. Então, é uma possibilidade o Flamengo contratar, depois contratar mais. Ou o Flamengo parcela a parte do Liverpool do Uruguai. Aí, beleza. E aí, o Flamengo fica com 25 milhões para contratar ainda em 2024. Lembrando que é o orçamento para 2024. Tem que vender 107 milhões também. Né? Se vender mais, de repente abre brecha para o meio do ano o Flamengo contratar mais. Isso aí vai variando. O Flamengo não tem tanto dinheiro disponível assim para contratar. O Flamengo tem que barganhar, o Flamengo tem que segurar a grana, porque não tem tanto dinheiro como se esperava que tivesse. Né? Primeiro, eles mesmos andaram falando aí, depois mudaram, né? Depois colocaram o valor a mais, agora chegaram nesses 160 milhões. Só trazer essa informação também importante que, especulado aí no Flamengo, o zagueiro Bruno Mendes definiu nesta sexta-feira que não será jogador do Corinthians, tá? Em 2024. Então rescindiu o contrato. Segundo o GE, o jogador tinha uma oferta para a extensão de seu contrato com o clube paulista, mas optou por mudar de ares. Assim, ele ficará livre no mercado a partir de 1º de janeiro de 2024. O jogador de 24 anos foi comprado pelo Corinthians por 18,5 milhões de reais em 2019. Né? É cria da base do Montevideo Wanderers, né? E quando estava no clube paulista chegou a ser emprestado por uma temporada ao Internacional. Então o zagueiro participou de 66 jogos em 2023 e obteve uma média de 54 minutos em campo por partida disputada. Tá? É o Bruno Mendes, um dos jogadores que diziam interessar ao Flamengo e que está ficando livre no mercado. Tá? Olha só, a gente falou com vocês ontem, né, com relação a Gustavo Scarpa, que o jogador aí, o Atlético, não vai entrar em leilão, né? O Atlético Mineiro, o Caetano, não quer entrar em leilão, e que o Flamengo está interessado e está na parada. Né? O Flamengo ofereceu, inclusive, segundo o canal Ó Meu Mengão aí, 5 milhões de euros, 27 milhões de reais na cotação atual e um salário acima de 800 mil reais, salário top aí, para o Gustavo Scarpa no Flamengo. E a gente tem também uma outra informação importante para estar passando, é que o Flamengo está procurando fazer a contratação do Scarpa com um motivo, e o motivo cara, olha, eu achei interessante. Porque realmente é um dos nossos maiores problemas. A Copa América não vai parar, que nem a data FIFA, não vai parar os campeonatos. Né? Então, o Flamengo está atrás do Gustavo Scarpa, já prevendo as ausências, né? Justamente de jogadores convocáveis. Mas o Gustavo Scarpa pode ser convocado no Flamengo também. E aí? Faz como? Aí você tem que manter o Everton Ribeiro. Então, o que eu ia falar ontem é que o Everton Ribeiro, se aceitar um ano, ele fica também. Ah, mas não vai jogar? O Flamengo está pensando em 2 times. O Flamengo está pensando em convocações. Se os jogadores todos forem convocados, quem é que vai salvar? O Everton Ribeiro, né? Então, eliminatórias, tá? Estão previstos aí 6 jogos, para vocês terem uma ideia. Setembro, outubro e novembro, né? E também vai ter a Copa América entre junho, julho, né? E aí você, cara, principalmente a Copa América, tá? Você vai ter alguns desfalques, então o Flamengo deseja aí a contratação, né, do ex-palmeirense Gustavo Scarpa para poder, né, se calçar com relação a Nicolás de la Cruz, a Arrascaeta, né? O Flamengo ter aí essa opção, tá? Aí a gente, cara, eu sinceramente
Tem o Eric Pulgar também, mas aí o Flamengo já tem o Alan. O Flamengo vai ter que buscar também mais opções, porque o Flamengo ele contrata ele contrata selecionáveis, né? Então são jogadores aí que acabam desfalcando o Flamengo, mas eu falo para vocês, aí você vai contratar jogador ruim? Não, você tem que contratar jogador bom. Jogador bom é convocado. E aí vem uma Copa América dessa e causa esse problema no Flamengo. Pois é. E inclusive, né, a questão do Wesley, né, cara, também que a gente tava para falar com vocês aqui. A gente teve nessa sexta-feira o jornal holandês, o Football Transfers NL, publicando uma grande matéria exaltando aí as qualidades do Wesley, né, lateral direito do Flamengo, e indicou a contratação do jovem a 2 times do país, o Ajax e o Feyenoord, né? Então, na reportagem, o jornal falou as principais características do jogador e destacou sua velocidade e presença ofensiva. O jornal ainda exaltou o fato de o Wesley ter sido lateral direito do Flamengo com mais jogos em 2023. Cara, se contratar o Wesley, o Flamengo vai ter a obrigação de contratar um lateral direito, porque ele vai ficar com um lateral esquerdo, vai subir o Marcos Paulo 2 e 2 laterais direitos. Precisa ter 3 de cada lado, vai precisar contratar um lateral esquerdo e um lateral direito, né? O menino que tem lá, o Daniel, ele é muito jovem. Não, pode subir? Pode, mas o Flamengo vai precisar contratar. Vai ter que ir atrás do lateral direito, vender o Wesley. Ou vender o Mateuzinho, tanto faz, né? Então a gente tem aí o jornal holandês ainda afirmando que o jovem não está pronto para o futebol inglês e que uma ida a algum clube da Holanda seria extremamente importante para a adaptação de Wesley, tá? Então, o Wesley virou foco aí nos jornais também da Holanda, tá? Agora falar do Vinha, né? A gente brincou com que o Vinha, ele vinha, não veio, ele vinha. Segundo os jornalistas aí, Júlio Miguel Neto, nossos parceiros Júlio Miguel Neto e Renan Moura, que também fazem o programa lá, o Olho no Lance com a gente, o Flamengo avalia fazer um investimento de 8 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais na cotação atual, para contratar o lateral esquerdo Matias Vinha, tá? Com a saída de Felipe Luiz, Ayrton Lucas se tornou a única peça, tem ali o Marcos Paulo também, mas o Flamengo vai precisar contratar, como eu falei, tá? Então o vínculo dele com a equipe de José Mourinho é válido até junho de 2026. A temporada 23-24 ele disputou 16 partidas e fez 3 assistências para os seus companheiros. Não está em alta, é um bom jogador, não está em alta, mas o Flamengo pode aproveitar essa oportunidade aí que ele não vive um bom momento para fazer uma proposta de 8 milhões de euros, 42 milhões de reais. E aí com isso, proposta para o Léo Ortiz, proposta para o Vinha, proposta para o Gustavo Scarpa, contratação sendo definida hoje do De La Cruz, e aí vai estourar esses 160 milhões que tem para 2024 e depois só jogadores aí que o Flamengo tiver realmente uma oportunidade de mercado, vai ter que buscar jogador com oportunidade de mercado, né, que tá sem contrato, que paga só luva diluída em tempo de contrato, é isso, tá? Falando em contrato, por que o Bruno Spindel ficou no Rio de Janeiro e só foi depois? O Braz já estava desde quinta, confirmada a nossa informação aí pelo Globo Esporte, o Braz estava desde quinta, né, o Fred Gomes trouxe a notícia lá junto com o Caê, e na sexta-feira chegou o Bruno Spindel. O Bruno Spindel chega depois porque ele está levando o contrato. O Braz já teve as primeiras reuniões, o Spindel leva o contrato para ser assinado hoje, né? E a gente teve as reuniões de ontem, de anteontem, e hoje tem mais reunião. Só que hoje, tá, o De La Cruz já saiu da Argentina, está no Uruguai com o Paco Casal, que é o empresário dele. Então o De La Cruz já está no Uruguai, já está em Montevidéu, onde nasceu, cidade onde nasceu, ele já está lá, né? Também terra natal do nosso Arrascaeta. E o Arrasca está na torcida, deixou claro que está na torcida, quer ver um grande jogador que está vivendo um grande momento, ele quer ver no Flamengo, né? Então o Arrasca vai ficar feliz da vida, porque hoje deve assinar com o Flamengo o De La Cruz, Nicolás De La Cruz. Então já está no Uruguai, o De La Cruz vai ter essa reunião, vai assinar com o Flamengo, né? Tudo indica que se resolve hoje, né? A gente acredita também que se resolva hoje, e aí
O Flamengo, então, acertando 5 anos de contrato, deve receber um salário muito top do Flamengo, salário dos jogadores top de 1,2 milhão, né? Então, hoje sim, hoje não, hoje sim, rapaz, hoje sim do De La Cruz, né? Então, só para passar para vocês que os pequenos detalhes aí que a gente falou que faltavam para resolver, que atrapalhavam o fechamento do negócio, o Braz já resolveu, né? Multas, cláusulas e tudo mais já foram todos resolvidos, esses detalhes. Agora é só partir para o abraço e o meio-campista de 26 anos vai assinar com o Flamengo, tá? Então, tudo muito bem encaminhado, né? Esse aqui vai ficar feliz, ó. A gente vai ter foto como essa aqui, a gente vai ter foto como essa, só que no Flamengo. Olha só, top demais.